Então, na aula de ontem, né, eu parei em aplicar pessoas, e aí a gente viu análise, avaliação e viu até os incidentes críticos. Aí, seguindo aí a sequência do material, tem mais 3 questões. Vamos trabalhar essas 3 questões, aí a gente já vê a avaliação de desempenho. Então, olha só, questão 5. Os processos de gestão de pessoas incluem recrutamento e seleção, desenvolvimento e recompensas, desenho e descrição de cargos e avaliação de desempenho. Certo ou errado? Um de cada vez. Certo, né? Incluir. Está falando que é só isso? Não. Se falasse que era só isso, ficaria restritivo e tem muito mais coisas, né? Que nada mais é do que o desmembramento daquele esqueminha que a gente fez na aula de ontem. Então, nesse caso, como inclui, questão correta. Questão 6. Considere que Carlos, técnico administrativo do MPU, esteja desenvolvendo um trabalho de descrição e análise de cargos que compõem a estrutura administrativa desse ministério. Nessa situação, Carlos está desenvolvendo ações de uma política de RH do processo de agregar pessoas? Pô, a gente acabou de ver isso, né? Análise e desenho de cargo não é agregar, e sim aplicar. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, a questão é errada. Então, é aquilo que eu falei na aula passada. Você saber o nome dos verbos e as respectivas subfunções já responde um monte de questão em prova. Tá? Questão 7. Em organizações públicas, as responsabilidades de gestão de pessoas não são compartilhadas entre as unidades, ficando sob responsabilidade apenas da área de gestão de pessoas. Totalmente errado, porque, como a gente viu ontem, gerenciar pessoas é uma função de staff. Né? Assim, gestão de pessoas é uma função de staff, de assessoria. Não é o departamento de gestão de pessoas que gerencia as pessoas. Todo mundo que tem um cargo maior gerencia mais gente. E o departamento de gestão de pessoas dá um suporte para que isso aconteça melhor. Então, nesse caso, a questão é errada, né? Não é de responsabilidade apenas da área de gestão de pessoas. Continuando, então, ainda dentro de aplicar pessoas, aí tem a avaliação de desempenho. Sobre a avaliação de desempenho, o que as bancas sempre cobram? A avaliação de desempenho sempre cai em 4 coisas. Se você estudar além dessas 4 coisas, você está perdendo tempo. Então, o que cai sobre a avaliação de desempenho? Os objetivos de uma avaliação de desempenho, caem os responsáveis pela avaliação de desempenho, cai também os erros mais comuns de avaliação de desempenho e os tipos, com as suas características, vantagens e desvantagens. Lembra que eu falei na aula passada que se você, em administração, principalmente em gestão de pessoas, souber característica, definição, vantagem e desvantagem de tudo, é só o que você precisa. Até parece que é pouco, né? Coisa pra caramba. Mas vamos lá primeiro para os objetivos da avaliação de desempenho. Eu imagino que todos vocês, nas empresas em que já trabalhou, que ainda trabalha, em algum momento na vida já passou por alguma avaliação de desempenho. O problema é que na prática, parece que as avaliações de desempenho servem apenas para punir o funcionário. E na realidade, em teoria e na prática, deveria ser diferente. E na teoria é diferente. Então, assim, o primeiro objetivo de uma avaliação de desempenho é adequar o indivíduo ao cargo. O que seria isso? Adequar a pessoa ao cargo. Por exemplo, eu imagino que no nosso primeiro ano em uma empresa, a gente vai se dedicar pra caramba, vai fazer um monte de coisa que a gente acha que é legal, que é produtiva, vai querer mostrar serviço. Aí você passa pela primeira avaliação de desempenho e você fica classificado abaixo da média. Você acha estranho. Mas não é estranho, é até comum. Por quê? De repente você se dedicou pra caramba para um monte de coisa, só que não era o que a empresa queria. A empresa queria outras coisas. E a gente só começa a perceber o que de verdade a empresa quer a partir do momento que a gente tem o desempenho avaliado. E aí você começa a se enquadrar dentro daquilo que a empresa espera. Fazendo uma analogia, é igual a prova de concurso. Vamos supor que você nunca fez nenhuma prova. Então você está estudando para a sua primeira prova. Tu não vai estudar tudo, no detalhe do detalhe, enfim. E aí você vai para a primeira prova e às vezes se frustra com o resultado, porque para você está muito bem preparado. Só que não era o que a prova queria. Você concorda que com a experiência fazendo provas, a gente começa a se adequar a elas? Então é a mesma coisa. Tendo o desempenho avaliado continuamente, a gente vai se adequando àquilo que a empresa espera. Então é nesse sentido que a adequação do indivíduo ao cargo. O outro objetivo, detectar necessidades de treinamento. Então, por exemplo, a gente avalia o desempenho das pessoas
e percebe que, sei lá, 80% da organização está péssima no desempenho. Pô, de repente está faltando treinamento para essas pessoas, então não é nem culpa delas. Então, a partir dos resultados de uma avaliação de desempenho, o RH pode, entre outras coisas também, elaborar novos treinamentos daí para frente. Então, com isso você está detectando necessidade de treinamento. Outro objetivo, promover as pessoas, promoção. Não tem como promover todo mundo, né? Assim, é um recurso escasso, cargos maiores. Então, qual é um critério justo de promoção? Pegar as avaliações de desempenho e promover os melhores, né? Então, pelo menos há uma justiça aí e gerando pelo menos uma explicação para aquela pessoa por que ela não foi promovida, porque o desempenho dela foi inferior. Só que aí tem o outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que eu posso promover pessoas em função da avaliação de desempenho, eu também posso demitir. Então, a demissão também pode ocorrer em função da avaliação de desempenho. A empresa precisa cortar gastos, então ela vai demitir quem? Os piores desempenhos. É um critério justo também. Só que aí, muitas vezes, as pessoas não têm como serem promovidas, porque o cargo superior é um recurso escasso, mas elas esperam pelo menos um aumento salarial. E muitas empresas atrelam seus aumentos salariais aos resultados de avaliação de desempenho. Então, um outro objetivo da avaliação de desempenho é a questão de aumentos ou incentivos salariais. Então, a gente estabelece o seguinte, muitas organizações fazem isso, até órgãos públicos. Se você ficou acima da média naquele ano, você tem um aumento de X% no seu salário no ano seguinte. Se você ficou na média, um aumento menor. Se você ficou abaixo da média, não tem aumento. Claro que assim, você vai ter o aumento do sindicato, do acordo coletivo e tal, mas o aumento da própria organização atrelado à avaliação de desempenho. Eu lembro na ocasião onde eu passei no concurso da SEB, né, eu fiz para administrador em 2011, fiquei em 7º. E aí eu fui na reunião lá onde eles apresentaram, né, o que era a SEB e tal, e já era para entregar os documentos. Nesse dia, tinha mais ou menos 100 pessoas de nível superior que tinham passado no concurso que foram lá conhecer a empresa. Das 100, acho que 95 assinaram a desistência ali na hora. Eu fui um deles. Por quê? Primeiro que a forma que a pessoa apresentou a SEB foi horrível. Aquilo lá nem parecia uma gestora de pessoas. E aí, por exemplo, ela estava explicando a questão do aumento salarial em função da avaliação de desempenho. Na SEB, naquela época pelo menos, eu não sei hoje, se você ficasse acima da média, você teria um aumento de 9%, que é um aumento significativo. Se você ficasse na média, 3%. E abaixo da média, sem aumento de salário, só o aumento anual ali de lei mesmo. Só que na ocasião, as pessoas de nível superior tinham um salário muito baixo inicial, acho que era R$ 2.500. O advogado já tinha um salário que era o dobro, era 5 mil. E aí eu fui o primeiro a levantar a mão e perguntar assim, vem cá, por que o advogado ganha mais do que o administrador, do que o contador, enfim? Aí ela, não, porque... Aí ela começou a gaguejar. Eu falei, bom, então peraí, se eu um dia, né, ficar insatisfeito com isso e eu quiser ganhar igual ao advogado, eu vou ter que ficar 10 anos seguidos acima da média, aumentando sempre 9%, 9%, 9%, até chegar nos 5 mil? Ela mais ou menos isso. Eu falei, pois é, mas nisso os salários vão ter aumentado e vai continuar sempre esse desequilíbrio salarial. Ela, meu amigo, não sei porque, ela já respondeu assim, não sei porque que você está tumultuando, mas aqui é assim, e estava no edital, você não leu o edital antes de fazer a prova, não? Aí quando eu olhei assim, eu falei, se começa assim, apresentando a empresa, imagina no dia a dia de trabalho, né? Aí eu levantei e falei, não, vou desistir, não vou assumir não. Ou arrependimento. Hoje o salário da SEB está em torno de R$ 12 mil para administrador. Hoje teve equiparação. Então, quer dizer, podia ter ficado lá um pouco, né? Mas, de qualquer forma, muita gente desistiu. Foi um concurso que teve mais ou menos 15 chamadas de nível superior, até preencher a quantidade de vagas que tinha lá. E tinha pouca vaga, não tinha muita vaga não. Então, assim, atrelar a avaliação de desempenho ao aumento salarial é legal, mas tem que ser algo que incentive o trabalhador. Ter aumentos superficiais de salário por causa da avaliação de desempenho, ninguém vai se empolgar em melhorar a sua avaliação de desempenho. Aí você fala assim, mas Wendel, tu não falou no começo do curso que dinheiro não motiva ninguém? Não motiva, mas satisfaz. Pessoas insatisfeitas ficam mais facilmente desmotivadas. Pessoas satisfeitas não necessariamente estão motivadas, mas fica um canal aberto para trabalhar a motivação. Então não esquece, dinheiro nunca motiva ninguém, beleza? Pelo menos na hora da prova. Tá? Fora da prova a gente sabe
que rola alguma motivação em função disso. É um motivo de insatisfação. E na insatisfação, dificilmente você vai se motivar. Pode acontecer, mas dificilmente, né? Bom, incentivos salariais. Outra coisa, eu não concordo muito com o que os autores colocam agora, mas eu consigo justificar a opinião dos autores. Melhoria das relações humanas é outro objetivo das avaliações de desempenho. Meio estranho, né? Porque, primeiro, a gente gosta de ter o desempenho avaliado? Não. A gente gosta de fazer uma prova, o dia da prova? Não, né? Como é que isso pode melhorar as relações humanas? Se, por exemplo, na maioria das situações, os gerentes levam em consideração fatores pessoais na avaliação de desempenho. Se ele não vai com a sua cara, você pode ser maravilhoso, seu desempenho vai ser péssimo na avaliação dele. Então isso eu acho que acaba piorando as relações humanas. Só que assim, o que cai em prova é teoria ou prática? Teoria. Em teoria, fatores pessoais não devem ser levados em consideração pelo avaliador. Se são só fatores profissionais levados em consideração, em teoria melhora as relações humanas, porque você tem um feedback, né? Você pode contra-argumentar, corrigir seus erros. Então, em teoria, melhoraria. Na prática, não necessariamente, porque se o gestor não gostar de você, isso vai piorar as relações humanas. Mas como que cai em prova é teoria, então um dos objetivos da avaliação de desempenho é melhorar as relações humanas. Por fim, estímulo à produtividade. Esse objetivo já é meio óbvio. Porque, por exemplo, ninguém gosta de ficar por último, né? Então, estímulo à produtividade. Ninguém gosta de ficar por último. Então, assim, sabendo que você foi um dos piores desempenhos daquela avaliação, você vai querer melhorar para o período seguinte. Mesmo porque tem empresas que estabelecem um critério que se você ficar abaixo da média 2 anos seguidos, você é demitido e ninguém vai querer ser demitido. Então, pela avaliação de desempenho, consequentemente, você vai melhorar a sua produtividade. Não deveria ser por causa da ameaça, deveria ser por conscientização, né? Perceber, pô, meu desempenho não está legal, eu tenho que melhorar. E em empresas mais humanizadas, isso também acontece. Então, esses são os principais objetivos de uma avaliação de desempenho. Quem são os responsáveis por uma avaliação de desempenho? Para a hora da prova, são 3. Geralmente, o responsável pela avaliação de desempenho é o chefe imediato, seu gerente. Existem técnicas de avaliação de desempenho onde o responsável é o próprio empregado. E existem avaliações de desempenho onde existe uma equipe de avaliação, feita por funcionários de vários setores da empresa que vão avaliar os colegas de trabalho. No Brasil, não é muito comum equipe de avaliação. Ou é o chefe imediato, ou é o próprio empregado. Só que aí a gente tem 2 possibilidades de problema. Quando é o chefe imediato que avalia a gente, se ele levar em consideração fatores pessoais, nossa avaliação pode não sair a verdadeira. Então, se ele não gosta de você, teu desempenho sempre vai ser péssimo. O inverso também acontece. Se ele te amar, gostar muito de você, teu desempenho sempre vai estar maravilhoso, mesmo sendo ruim. Isso também é ruim, embora ninguém vai reclamar disso, né? Mas é ruim para os outros, que vão perceber isso. Perdão. Quando é o próprio empregado que se avalia, pergunto a vocês, se vocês fossem os responsáveis por colocar a própria nota na hora da prova, que nota você colocaria? 11, né? Que é para garantir que a vaga é sua. Então, quer dizer, se a gente vai se autoavaliar, nós vamos ser tendenciosos a responder sempre positivamente ao nosso respeito. Só que assim, existem técnicas de avaliação, que a gente vai conhecer daqui a pouco, que tentam impedir isso ou diminuir essa possibilidade. E aí há uma evolução das técnicas de avaliação de desempenho, conforme a gente já vai ver. Mas geralmente, então, ou é o próprio empregado, ou é o chefe imediato. Beleza? Erros mais comuns, né? Como eu já citei, um dos erros mais comuns é essa questão de o gestor levar em consideração fatores pessoais na avaliação de desempenho. Mas tem nomes técnicos para esses erros. Quais são os erros mais comuns? Tem vários. Os mais comuns são os seguintes. Primeiro, efeito halo. Esse termo, efeito halo, que é estranho, significa estereotipação. O que é estereótipo? É justamente o que eu falei agora. O gestor cria uma imagem fixa na cabeça dele sobre a gente e essa imagem não cai nem a pau. Então, se para ele eu sou horrível, eu vou ser sempre horrível. Se para ele eu sou muito bom, mesmo não sendo, eu serei sempre muito bom.
Então isso é o efeito halo, erro comum, clássico de avaliação de desempenho. Outro erro comum seria a opinião pessoal é quando ele leva em consideração fatores pessoais extremos, né? Seja você muito bom ou muito ruim, na opinião dele, não é com base na avaliação do seu desempenho, é com base em algo realmente pessoal. Erro clássico. Outro erro comum em avaliação de desempenho é o erro de complacência. O que é o erro de complacência? A palavra complacência, né, significa alguém paciente, bonzinho, né? O erro de complacência é justamente isso, é o chefe bonzinho. O que seria esse erro de complacência? Para ele, todo mundo é acima da média. Ele deixa sempre todo mundo acima da média. Esse é o tipo de chefe que quer ser popular com a equipe, quer ser amado por todo mundo, e por isso ele faz isso. Só que é um erro. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que você é um funcionário acima da média. Você sabe que o Zé é muito abaixo da média, só que ele foi avaliado tão bem quanto você. Tu vai ficar feliz com isso? Não. E não é nem pela questão pô, o cara foi avaliado igual a mim. Não é só essa questão pessoal, não. Geralmente as promoções ocorrem para quem é melhor avaliado. Aí surge uma oportunidade de promoção e o Zé assumiu a vaga e não você. Então, quer dizer, aí vem mais insatisfação. Isso pode gerar uma consequência. Cuidado com o que eu vou falar agora, porque o nome que eu vou colocar aqui agora, muitas bancas perguntam se é um erro de avaliação de desempenho. Não é, é uma consequência do erro de complacência. Qual é o nome dessa consequência? O erro de complacência pode levar a algo chamado efeito de Peter. Isso já caiu em várias provas. O que vem a ser o efeito de Peter? Tem esse nome por causa do nome do autor, Peter Senge, que coloca o seguinte: o efeito de Peter é quando a gente é promovido sucessivas vezes sem merecer, até que a gente se torna o maior incompetente da empresa, reconhecido por todos como incompetente. Na prática, vocês já tiveram na vida, em alguma empresa que vocês já trabalharam, aquilo que eu chamo carinhosamente de chefe anta? Tipo assim, você olha para o seu chefe e fala: meu Deus, como é que essa pessoa consegue falar? E como é que ele assumiu a chefia? Né? Muitas vezes com base no puxa-saquismo e tal, mas pode ter ocorrido com ele, e provavelmente ocorreu, o efeito de Peter. Ele foi sendo promovido, foi sendo promovido, foi sendo promovido sem merecer, muitas vezes pelo erro de complacência, e agora ele se tornou o maior incompetente que a empresa tem. Aí vamos supor que esse cara vai crescendo sem merecer, chega na diretoria. Agora ele é diretor da empresa. Só que na diretoria, ele não vai ter mais como chefe aquela pessoa que sempre o promoveu, vai ser o presidente da empresa. Aí o presidente da empresa percebe que essa pessoa é uma anta, é tapado, não merece estar ali. O que vai acontecer com ele? Demissão na hora. Só que o cara passou um certo tempo até chegar ali. Aí ele é demitido. Ele vai procurar outros empregos lá de baixo de novo ou como diretor? Como diretor em outras empresas. E talvez ele seja contratado e contratado errado também, sem o devido merecimento, dependendo de como ele se desenvolver lá na entrevista de emprego. Então, quer dizer, se perguntar na prova, efeito de Peter é um erro de avaliação de desempenho? Não. É uma consequência do erro de complacência. Só ocorre o efeito de Peter com o erro de complacência? Não. A pessoa pode ser promovida sucessivas vezes, não porque o chefe é bonzinho, por outros fatores. Então, o efeito de Peter é uma consequência do erro de complacência, mas não só do erro de complacência. Assim como tem o erro de complacência, né, que é o chefe bonzinho, tem o chefe do mal. Então, aí já é um erro chamado erro de rigor, que é exatamente o oposto do erro de complacência. Então, o erro de rigor é o chefe do mal, que deixa sempre todo mundo abaixo da média, mesmo as pessoas excelentes. O que é ruim também, porque imagina, você sabe que você é alguém acima da média e você vai ser sempre colocado abaixo da média ao lado de quem é abaixo da média de verdade. Então isso gera insatisfação. E aí qual é a maior consequência do erro de rigor? O esvaziamento da empresa. Os talentos vão pedir para sair, a rotatividade aumenta. E ninguém gosta de ser colocado abaixo da média, principalmente sabendo que é uma pessoa excepcional no trabalho. Só que aí que tá, assim como tem o erro de complacência, que é um extremo, tem o erro de rigor, que é outro extremo, existe um erro que é mediano, está na média ali entre o rigor e a complacência, que é um erro chamado tendência central. O
O que é o erro de tendência central? Para esse chefe que te avalia, todo mundo é mediano. Então, assim, o mega funcionário é mediano e aquele que é abaixo da média é mediano também. Fica todo mundo na média. O chefe acha com isso que é o seguinte: não estou beneficiando todo mundo, mas também não estou deixando todo mundo infeliz. Todo mundo vai ter um aumentozinho de salário, então você mantém ali uma trégua meio que inquieta entre as pessoas. Horrível, porque quem é acima da média não quer ficar na média. Quem é abaixo da média não vai reclamar de ter sido colocado na média, mas isso pode levar depois a outros erros e também, de novo, ao efeito de Peter. Então, esses são os erros mais comuns de avaliação de desempenho. Sempre cai em prova. Está aqui tranquilo? Bom, o que mais que cai em prova sobre avaliação de desempenho? Que é a quarta e última coisa, os tipos, com as suas características, vantagens e desvantagens. Aí o que acontece? Existem quantos tipos de avaliação de desempenho? Cara, dezenas, né, de avaliação de desempenho. Só que assim, as que mais caem em prova são 8. Essas 8 eu vou explicar para vocês numa ordem cronológica. E seria legal vocês lembrarem delas em prova em ordem cronológica. Por quê? Porque uma é evolução da outra. Então, ao entender uma, ao entender a última, você entende o porquê que você chegou na última. E uma coisa que as bancas sempre perguntam também quais são as mais modernas, quais são as mais avançadas, quais são aquelas que são mais antigas. Então isso é uma pergunta bem recorrente. Pode apagar? Então olha só, quais são os tipos de avaliação de desempenho, né, com as suas características, vantagens e desvantagens. O que acontece? Se ela está em ordem cronológica, então eu posso dizer que essa primeira que eu vou explicar aqui para vocês é a mais chula, é a mais ultrapassada, que não serve para praticamente nada. Deixa eu tomar um gole d'água. Que não serve para praticamente nada. Qual é essa avaliação de desempenho? Uma avaliação de desempenho chamada de comparação aos pares. Olha como ela não funciona para os dias de hoje, eu acho que nem para a época que foi criada. A comparação aos pares é o seguinte: aleatoriamente, na cabeça do próprio chefe imediato, ele pega a equipe e ele vai comparando uma pessoa com outra, sempre aos pares, aonde ela chega à conclusão: entre o João e o José é melhor. Entre a Maria e o João, a Maria é melhor. E assim vai. Fazendo isso a primeira vez, você concorda que ele separou meio a meio? Dessa metade que ele separou como sendo melhor, ele faz de novo, aleatoriamente. Vai sobrar um quarto. Desse um quarto ele faz de novo, vai sobrar um oitavo, até sobrar um. Esse único funcionário que sobrou é o melhor funcionário da empresa, é o que merece aumentos salariais, incentivos e elogios. Isso funciona. Só se eu tivesse todas as pessoas trabalhando igual uma máquina, do mesmo jeito, e eu faria essa avaliação de desempenho só para dizer que eu faço alguma avaliação de desempenho. Porque ela não avalia nada. Extremamente subjetiva, leva em consideração apenas a opinião pessoal do gestor. Por outro lado, ela é rápida e barata, é de graça. Mas isso não é vantagem perto das desvantagens dessa avaliação de desempenho que é tão chula. Essa avaliação de desempenho, com comparação aos pares, é o chefe imediato ou é a autoavaliação? É o chefe imediato. Isso é legal vocês anotarem. E aí eu vou colocar aqui uma sigla, CI. CI significando chefe imediato. Quando eu colocar AA, autoavaliação. Porque as bancas também perguntam isso: quais são o chefe imediato, quais são a autoavaliação? Passou um tempinho, as organizações criaram um segundo método de autoavaliação agora, chamado de frases descritivas. O que é o método de frases descritivas? A área de RH, ela elabora um questionário com frases que te descrevem em relação ao seu desempenho. Só que é um questionário super extenso, 60, 70, 80, 100 perguntas. Não há um padrão, não há um questionário pronto, cada empresa elabora o seu, com base naquilo que ela quer avaliar. E aí, essas frases têm as opções de resposta com seus respectivos pesos. Então, por exemplo, de 0 a 10 para cada resposta. E aí você vai marcar, na sua opinião, o peso de cada resposta. Então, por exemplo, a primeira pergunta lá: durante o ano eu desenvolvi, letra A, trabalho em equipe, letra B, liderança, letra C, fluência verbal, só coisas do bem. Você vai colocar que pesos para isso?
9, 10, né? Se tiver alguma pergunta negativa, você vai colocar um peso bem menor. Só que lá pela 20ª pergunta, a primeira pergunta se repete, com alguma alteração em alguma resposta. E você continua respondendo. Lá pela 40ª pergunta, de novo, tá a mesma pergunta lá, com outra mudança nas opções de resposta. Por que o RH faz isso? Você concorda que se é você que está preenchendo, vai ser muito tendencioso você responder sempre positivamente ao seu respeito? Como o questionário é extenso, as perguntas se repetem com alguma alteração, chega um momento que você começa a entrar em contradição. Por quê? Porque você está com pressa de terminar o questionário e você começa a responder mais rapidamente. É aí que o RH detecta as contradições. Só que assim, se você tiver muita paciência e muita estratégia, tu não vai cair em contradição. Tu responde vendendo seu peixe. Isso é autoavaliação ou é chefe imediato? Isso é autoavaliação. Geralmente, macetezinho, os métodos de autoavaliação são com base em questionários. Porque não tem outra forma de você se autoavaliar a não ser respondendo você mesmo as perguntas. Como esse método dá margem a falhas, de você vender seu próprio peixe e tal, mudaram um pouquinho esse método. Criaram um terceiro, chamado de escolha forçada. O que é o método de escolha forçada? Inicialmente, ele era preenchido pelo próprio empregado, também. Praticamente as mesmas perguntas do frases descritivas, só que com uma diferença. As respostas agora não têm mais pesos e você precisa marcar apenas uma resposta. Por isso que o nome é escolha forçada, porque você é forçado a responder só uma. Então, vamos supor que você pegou uma pergunta que as 5 opções de resposta são negativas, são ruins. Você não quer responder nenhuma das 5, mas você é forçado a escolher uma das 5. Você concorda que, dependendo da forma que esse questionário é elaborado, detecta mais contradições ainda? Então, quer dizer, isso é para fechar o cerco, já que se trata também de uma autoavaliação. Só que agora a gente tem um problema. Com o passar do tempo, mexeram nesse método, aonde não mais seria o empregado a preencher sobre ele mesmo, e sim o seu chefe imediato. O seu chefe imediato preenchendo o questionário sobre você, com a opinião dele, sem o seu envolvimento. Ele te avalia e você nem sabe o que ele respondeu. Ele manda para o RH. Justo isso? Sem feedback, sem nada? Não. Aí uma vez, uma banca perguntou o seguinte: é correto afirmar, acho que foi o CESP, que o método escolha forçada não possui nenhum envolvimento ou interação com o avaliado. Aí que tá. Se é o escolha forçada do jeito que foi criado originalmente, tem total envolvimento, que é o empregado que preenche. Se é o escolha forçada modificado tempos depois, realmente não tem nenhum envolvimento. Qual foi modificado? Oi? Qual foi a evolução do escolha forçada? Então, primeiro era a autoavaliação, depois o chefe imediato. Só que a questão não falava modernamente ou antigamente. Entendeu? Então aí cabe os dois gabaritos. Mas a escolha forçada quem preenche é o chefe? É o próprio? Hoje é o chefe. Hoje é o chefe. Não é hoje é o chefe, veja bem. Aí entra aquele questionamento de gestão de pessoas ser subjetivo. As empresas fazem do jeito que quiserem. Não tem assim, eu tenho que seguir o que o autor criou. Cada empresa cria seu método de avaliação de desempenho. Então há total liberdade. Então a empresa faz o que quiser. Em teoria, houve essa evolução, para que o próprio empregado deixasse de responder e o chefe passasse a responder. Aí, olha outra possível pergunta de prova. É correto afirmar que o método escolha forçada elimina o efeito ralo? Certo ou errado? Se ele é autoavaliação, elimina. Porque não vai ter opinião do gestor. Se ele é preenchido pelo gestor, permite o efeito ralo. Percebe? Então aí é que está. O que responder na hora da prova? Porque essa é a pergunta que vocês estão na cabeça agora. Segura na mão de Deus e vai. Não, estou brincando. Não é bem segura na mão de Deus e vai. Você tem que responder de acordo com a coerência teórica. Eu sempre respondo de acordo com o método como ele foi criado. Então, lá na origem. Entendeu? Assim, a maior parte dos gabaritos batem com a origem, não com a alteração póstuma. Entendeu? Então, sempre respondam de acordo com a origem. Se é uma autoavaliação, elimina o efeito ralo. Se existe uma avaliação por parte do gestor, permite o efeito ralo.
permite os erros de avaliação. Só que aí é que tá, ó, percebe? Começou com o chefe imediato, 2 métodos então de autoavaliação. Voltaram para a ideia do chefe imediato, criaram um 4º método. Que 4º método era esse? Esse 4º método, comparação aos pares, frases descritivas, escolha forçada. Aqui no caso, um método chamado de incidentes críticos. Aí você vai falar, Wendel, mas incidentes críticos a gente não viu agora há pouco, que é uma das fases da análise e desenho de cargo? Também. Esse mesmo nome é o nome de um método de avaliação de desempenho. Que método é esse? Incidentes críticos. Como a própria palavra diz, incidente. Algo que não deveria ter ocorrido, mas ocorreu, crítico porque é relevante. Incidentes críticos é o seguinte, o chefe imediato, ele vai andar com uma agenda embaixo do braço o ano inteiro, anotando, na opinião dele, tudo o que você fez de muito bom ou de muito ruim. Ou não, e de muito ruim. Ele só vai anotar os extremos. Ele não anota coisas do dia a dia normais, só os extremos. No final do ano, ele te chama para conversar, para te dar um feedback, abre a agenda e vai jogando na tua cara tudo que você fez durante o ano. Se você não tiver o cuidado de também anotar, você nem lembra, você nem vai conseguir argumentar. Então, o ideal é que o trabalhador também anote, né? E isso são os incidentes críticos. Chefe imediato ou autoavaliação? Chefe imediato. Risco de efeito ralo ou de qualquer outro erro de avaliação? Enorme, né? Qual seria a diferença desses incidentes críticos para o incidente crítico de aplicar? Repito, incidente crítico na avaliação de desempenho é isso que eu acabei de falar. Chefe imediato anotando extremos. Só. Incidente crítico lá na análise de desenho de cargo é a área de RH imaginar a rotina do futuro ocupante, que ainda nem sabemos se existe, com todos os horários certinhos, tudo que pode dar certo nessa rotina, tudo que pode dar errado. Aquele exemplo que eu citei ontem. De repente, a empresa fica aqui em Sobradinho e pode acontecer, se a gente contratar alguém que mora do Gama lá para trás, e não conseguir chegar aqui na hora. Então, o que você está pensando nisso? Nos futuros incidentes críticos. Então, percebe que o nome é o mesmo, mas o significado é bem diferente. Para análise e desenho de cargo é uma coisa, para avaliação de desempenho é outra. Aqui são os extremos positivos e negativos que o chefe imediato vai anotar ao seu respeito. Essa é a diferença, tá? Então, por enquanto, ó, comparação aos pares, frases descritivas, escolha forçada, incidentes críticos. Até aqui tranquilo? Bom, ainda são métodos antigos, tá? 5 são antigos, 3 são mais recentes. O último método dos considerados mais antigos, ele é chamado de incidentes críticos, aí a gente tem escala gráfica. O que vai ser o método de escala gráfica? Bom, como o próprio nome já coloca, deve rolar um gráfico aí. Voltamos para a autoavaliação. O funcionário preenche um questionário ao próprio respeito. As opções de resposta têm pesos, só que ele não sabe qual é o peso de cada resposta. Ele vai preenchendo. Devolve para o RH e o RH vai computar a sua avaliação de desempenho com base nesses dados que só o RH sabe, nesses pesos que só o RH tem o controle. Vem um relatório da sua avaliação de desempenho e no final vem um gráfico sobre a sua avaliação de desempenho. Então, esse método, ele deixa um residual visual, que é o gráfico. Então, por exemplo, se lá no final desse gráfico deu algo, no final da sua avaliação de desempenho, deu um gráfico parecido com isso daqui, seu desempenho foi bom ou ruim? Péssimo, né? Perto do zero e abaixo do zero em alguns momentos. Por outro lado, olha a grande vantagem desse método. Eu posso colocar lado a lado os gráficos dos desempenhos dos anos anteriores e acompanhar a evolução. Vamos supor que no ano anterior, teu desempenho estava assim. Então eu posso dizer que para esse ano seu desempenho foi melhor ou pior do que o ano anterior? Foi melhor. Você foi péssimo nesse ano, mas comparando com o ano anterior você está evoluindo. Então quer dizer, isso é o legal da escala gráfica. Porque você acaba visualmente enxergando alguns fatores que talvez a avaliação de desempenho propriamente dito não responda. Por exemplo, vamos supor que nesse ano aqui eu fui ruim, mas aí esse ano aqui foi o ano de 2008. O que aconteceu de relevante em 2008 parecido com 1929? Uma crise enorme. Então, quer dizer, será que aqui não foi reflexo da crise de 2008? Então, com isso, você começa a perceber no RH que, caramba, o desempenho dessa pessoa foi péssima, mas não foi culpa dela.
Entendeu? Por isso que ela continua na empresa hoje, em 2018. Né? E aí, claro, com outros gráficos e possivelmente com alguma evolução. Então, escala gráfica, é o chefe imediato ou é a autoavaliação? Voltou para a ideia da autoavaliação. É o macete que eu passei. É questionário? É autoavaliação. Aí pronto, você não precisa ficar decorando, sabe? Esses 5 métodos, se cair em prova, e caem, são considerados os métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Por quê? Porque são mais antigos. Os métodos mais modernos, dessa linha aqui então para baixo, são 3. E aí a gente tem como métodos modernos pesquisa de campo, o tradicional que sempre cai em prova 360 graus, e um último método chamado de avaliação participativa por objetivos, que pode na hora da prova aparecer com uma sigla, APO, avaliação participativa por objetivos. O que são esses 3 métodos? E é só por uma questão cronológica que eles são os mais modernos? Não, eles realmente são bem diferentes da linha de raciocínio dos outros. Pesquisa de campo. Se cair em prova, e já caiu, é o mais utilizado na prática. Embora não seja o mais moderno dos 3 últimos, ele é o mais utilizado hoje. Os outros 2 não são os mais utilizados porque são bem recentes, então até isso ser difundido vai um certo tempo. O que é a pesquisa de campo? Esse método é legal porque ele mistura os 2 formatos. Aqui no pesquisa de campo, tanto ele é autoavaliação, como ele também é chefe imediato. Por isso que ele também é bem moderno. Como é que ele funciona? Se é autoavaliação, tem questionário. Você vai receber um questionário para você preencher ao seu respeito. Só que esse questionário é com perguntas abertas agora, nada de marcar X, nada de pesos, canetão. O teu chefe imediato, ele vai receber o mesmo questionário para ele preencher sobre você. E aí cada um preenche. No dia da avaliação de desempenho, o chefe imediato provavelmente vai grudar em você desde o início da manhã, acompanhar um pouco do teu trabalho, e em algum momento do dia ele vai interromper o trabalho e te levar para um local mais isolado, dentro da própria empresa ou preferencialmente até fora, para sair do clima da empresa. E aí ele vai pegar o questionário que ele preencheu, você vai ter em mãos o questionário que você preencheu, e em cima da mesa vai ter um terceiro questionário em branco. Esse é o que vale para o RH, esse que está em branco. Porque agora ele vai ser preenchido em consenso. A cada pergunta eu vou debater com o meu chefe. Então, por exemplo, a primeira pergunta foi a seguinte, simulando aqui. Durante o ano, qual foi o percentual de resultados que eu atingi? Nas suas contas, você fez 120%. Você colocou lá 120%. Nas contas do seu chefe, você fez 90%. Ele colocou 90%. Aí vai debater. 120%, 90%. Não, chefe, foi 120%. Teve aquele cliente logo no final do ano que eu fechei e tal. Você não deve estar contabilizando com esse cliente. Ah, rapaz, é verdade. Esqueci. Mas você também está contabilizando um outro cliente que você iniciou a negociação, mas ainda não terminou. Então, isso não vale. É verdade, chefe. Então, aí no consenso, 105%. Pesquisa de campo. 105%. Concorda? Concordo. Vai lá para o questionário que estava em branco. Então, o legal do pesquisa de campo, que deixa ele realmente muito moderno e avançado, é porque você tem ali um feedback e pode discutir cada pergunta da avaliação de desempenho com seu chefe imediato. Corre o risco de efeito ralo, tendência central, rigor ou complacência? Corre também. Só que é a tua argumentação. Só que tem um detalhe que te salva desse risco. Você vai assinar ou não cada resposta. Se você não assinar, é porque não teve consenso. Aí o RH recebeu esse questionário. O RH vai estranhar que aquela resposta ali não tem a sua assinatura. E aí o que o RH faz? Te chama para conversar. Aí é o momento de você detonar o seu chefe para o RH. A teoria é maravilhosa, né? Na prática eu não recomendo não, mas na teoria seria o momento de você dar um feedback sobre o seu chefe para o RH. Muitas vezes é marcação pessoal dele. Aí quer ver? O RH percebe que para todos os subordinados do mesmo chefe nunca tem consenso. Quem é que está errado? A equipe ou o chefe? O chefe. E o que é mais barato para um time de futebol? Mandar o técnico embora ou os jogadores? O técnico. Então, quer dizer, a empresa acaba avaliando o avaliador na avaliação pesquisa de campo. Então, isso é bem interessante.
Agora, o tempo que leva, elaborar tudo isso, aplicar, preencher, o dia do feedback, porque isso daí geralmente vai ocupar uma manhã inteira ou uma tarde inteira, no mínimo. Vamos supor que o mesmo chefe tem 50 subordinados. São 50 dias do ano que o chefe não trabalhou inteiro, porque ficou avaliando o desempenho. Então, quer dizer, qual é o problema desse método? Muito caro, custo muito elevado. Mas ele é muito bom, ele é bem efetivo. Passou mais um tempo, e aí chegando aí perto dos anos 90, criaram um método chamado 360 graus. Esse é o que as bancas mais perguntam. E é bem fácil quando cai em prova. 360 graus não é uma volta completa em torno de mim mesmo? Então eu sou avaliado por quem na 360 graus? Todas as pessoas com quem eu mantenho algum relacionamento. Sou avaliado pelo chefe imediato, subordinado se eu tiver, colegas de trabalho. Sou avaliado também por gente de fora da empresa, como clientes e fornecedores? Sim, se eu tiver relação com clientes e fornecedores. Como é que esse método funciona? Não tem jeito, vai ter que ser por questionário também. Você mesmo vai entregar questionários que o RH te entregou para esse público todo. E eles vão preencher esses questionários. O ideal é que eles devolvam lacrado, porque você provavelmente vai ficar curioso de ler o que cada um falou sobre você. Se alguém te detonou, tu vai ficar de marcação pessoal, então geralmente devolve lacrado. Nesse método, você também se autoavalia? Também, então além de 360 graus, você também se autoavalia. Você vai receber esse mesmo questionário que todo mundo vai preencher sobre você. Só que não é para você preencher como você se avalia. O olhar é outro. É para você preencher como que você acha que as pessoas vão preencher sobre você. Então olha a diferença. E aí, tudo isso é devolvido para o RH. O que o RH faz? Abre os questionários, computa os dados e vem lançando os relatórios. Só que essa avaliação de desempenho gera muito mais de um relatório só. Porque, por exemplo, vai ser gerado um relatório geral. Como é que todo mundo me enxerga de forma geral? Vai ser lançado um outro relatório por públicos. Como é que clientes me enxergam, fornecedores, colegas de trabalho, subordinados e chefe. E um outro relatório sobre as convergências ou divergências de como eu acho que me enxergam e de como de verdade me enxergam. Então olha que top essa avaliação de desempenho. Ela é muito, muito, muito legal. Só que ela tem um problema. Ela é mais focada em comportamentos e relacionamentos do que em resultados. Então, é ideal que a 360 graus seja o único método de avaliação de desempenho da empresa? Não. É legal que seja complementar. Por isso que ela não é a mais utilizada. Ela é bem utilizada também, mas a mais utilizada é a pesquisa de campo. Na realidade, a maioria das organizações e órgãos públicos também não adotam um único método. Geralmente eles fazem num semestre uma avaliação, no outro semestre outra técnica, soma a pontuação das duas, divide por 2 a sua média no final do ano. Então, assim, dificilmente uma organização adota uma técnica só de avaliação de desempenho. Essa é muito legal porque ela é comportamental, né? Não é tão focada em resultado, embora você possa criar as perguntas focadas em resultado também. Mas ela é muito mais comportamental do que qualquer outra coisa. Aqui já não cabe autoavaliação, chefe imediato. Por quê? 360 graus é avaliado por quem? Todos. Com quem você se relaciona e até por você mesmo. E por fim, avaliação. Oi? Além dos dois, mais gente. Então já coloco aqui todos. Chefe imediato, autoavaliação. Autoavaliação e chefe imediato. Na 360 graus? Além dos dois, mais gente. Porque aí entra subordinado, entra colega de trabalho, cliente, fornecedor. Então já coloco todos. Tá? E a última, a mais moderna, a mais avançada, considerada a mais top das galáxias, só não é a mais utilizada porque é bem recente, já é finalzinho do século XX, começo do século XXI, avaliação participativa por objetivos, ou APO. Como é que funciona esse método de avaliação de desempenho? Ele realmente é o mais interessante, assim, é bem diferente a característica dele. Por exemplo, geralmente no começo do ano, a gente não recebe as metas que a gente tem que atingir e a gente tem que engolir aquilo a seco, né? Não pode nem questionar. Na APO é diferente. Por exemplo, vou imaginar um departamento comercial de uma empresa. O gerente faz uma reunião, antes de começar efetivamente o ano, dizendo o seguinte: galera, nosso departamento juntos, todos juntos, temos que vender R$1 milhão até o final do ano. Quanto cada um vai vender?
Percebe que ele não impõe, ele pergunta. É democrático. Aí eu levanto a mão, chefe. Minha região é legal, tem cliente pra caramba. Pô, aí, 300 mil reais. Tudo isso, tudo isso. Tá bom. Aí ele anota. Aí outro, chefe, minha região é péssima, tem muito cliente falindo, 30 mil reais só. Só isso, só isso. Tá bom. Aí ele soma. Vamos supor que nessa soma faltou 100 mil reais. Ele vira pra galera e fala, galera, tá faltando 100 mil. Quem é que pode dar um gás a mais aí? Aí o cara lá que falou 300. Chefe, quem faz 300 faz 350. Pode pôr aí 350 mil. Tá bom. E ele preenche. Começa o ano. Ocorrem então reuniões bimestrais ou trimestrais, não há uma regra para isso, de acompanhamento. Então vamos supor que se escolheu trimestral. O ano tem 4 trimestres. Então passou um quarto do ano, vem a primeira reunião de acompanhamento. Vocês concordam que se passou um quarto de ano, todo mundo deve ter realizado mais ou menos um quarto do que se comprometeu? Aí aquela pessoa que falou 300 mil reais, 350 mil, não fez nem 20. Ela vai chegar nos 350 até o final do ano? Dificilmente. Aquele cara que falou 30 mil, já fez 100 mil. O que ocorre nessa primeira reunião de acompanhamento? Revisão das metas. Só que é democrático. Democrático entre aspas, né? O chefe vai induzindo. Então quem era 350 diminui, quem era 30 já aumenta, porque já passou de 100. Enfim. Ocorre então a segunda reunião de acompanhamento, no final do semestre. Ocorre a terceira reunião de acompanhamento, no final de 9 meses. Quando chegar no final do ano, tendo isso sempre revisado, é possível alguém não chegar no resultado? Não é, todo mundo vai ter chegado, o chefe vai estar feliz porque bateu a meta da região. O que foi avaliado então? Se todo mundo chegou no resultado? Maturidade profissional. Quem foi o Paquito que ficou falando 300 mil, 350 só para aparecer na reunião, mas eram números muito fora da realidade? Quem foi o folgado que ficou colocando para si metas lá embaixo o tempo inteiro, só para ficar fácil de bater? E quem foi o profissional mais amadurecido que colocou para si mesmo metas desafiadoras, porém factíveis, e correu atrás? Esse vai ser o melhor desempenho da galera. Então, quer dizer, é um método bem legal, porque ele é democrático, ele discute os objetivos a serem atingidos, você está o tempo inteiro em feedback constante com o chefe, e nessas reuniões trimestrais, coletivamente, todo mundo trocando ideia. É o mais avançado, é o mais moderno, segundo as bancas, isso já foi perguntado. Só não é o mais utilizado ainda porque ele é muito recente e aí cada organização vai adequando para o seu estilo de gestão. Percebe que esses métodos que eu acabei de explicar, eu expliquei do jeito que os autores criaram. Isso significa que as empresas vão usar desse jeito? Não, elas vão adaptando, vão alterando. Tira uma característica de um método, coloca outra característica no outro método, enfim, há total liberdade. Os órgãos públicos também, que têm avaliação de desempenho, fazem os seus próprios métodos, mas geralmente é com base nesses. Mas o que cai em prova, como o que cai em prova é teoria, então esses são os métodos que você tem que levar para a prova. Bom, vocês vão lembrar de tudo que eu acabei de explicar? Dificilmente daqui meia hora vai lembrar de todos os detalhes. Na apostila que eu mando por e-mail, que aí para quem nunca recebeu, com base nos e-mails de vocês de ontem, eu já vou enviar hoje, e para quem está assistindo em casa é só mandar um e-mail para mim, tem uma tabela no meio da apostila, com o nome das avaliações, as características, vantagens e desvantagens. Dá total atenção para essa tabela, que embora esteja lá o que eu acabei de explicar. Por quê? É quase impossível ter uma prova que tem gestão de pessoas no edital e não tenha uma pergunta sobre avaliação de desempenho, ou sobre todos os métodos juntos, com perguntas genéricas, ou a banca escolhe um em especial e detalha na pergunta. Sempre cai. Seja CESP, seja qualquer outra banca. Então dê muita atenção para as técnicas de avaliação de desempenho. Beleza? Pergunta sobre isso? Isso é a função aplicar pessoas. Então até aqui a gente viu agregar e aplicar. Sobre aplicar não tem mais nada. Ok? Voltando então aí para o material de aula, tem mais algumas questões. Diga. E essa também é todos? É, porque todo mundo participa, né? Então assim, mas todos, veja bem, todos que são daquela mesma equipe e daquele chefe. Aí já não entra a empresa inteira, tal, entendeu? É por setores. Então lá, questão 8. A questão 8, 9 e 10, elas não necessariamente têm uma ligação com o que eu acabei de explicar. É sobre o universo de gestão de pessoas. Questão 8. As funções administrativas
Características da gestão de pessoas nas organizações públicas incluem a realização de rotinas típicas de departamento pessoal e elaboração de políticas de desenvolvimento e de gestão de desempenho de pessoas. Se a prova fosse agora, você colocaria certo ou errado? Mas ela está errada. Olha só. Gente, vocês perceberam o seguinte, a cada tópico eu coloquei questões, né? Só que essa questão que eu coloquei agora não tem a ver com o assunto que a gente acabou de ver. Proposital. Por quê? Na hora da prova, você vem fazendo a prova e está vendo a sequência dos assuntos, teu cérebro automaticamente cria uma ligação sequencial dos assuntos também. Aí vem uma questão como essa, na prova, que não tem nada a ver com os assuntos anteriores, não te quebra lá na hora da prova? Como quebrou agora? Todo mundo falou correto. E a questão está errada. O CESP adora fazer isso. Vem uma sequência de questões relativamente fáceis. E o que acontece quando você pega uma série de questões fáceis? O que acontece com a tua autoestima? Você eleva, né? Aí você vem, certo, uhul, errado, certo, a vaga é minha, errado, Aí vem aquela quinta questão, que você está na empolgação, certo, errado. Aí você põe o gabarito errado nessa quinta questão, só que na empolgação, dentro de você, para você acertou. Quando você vai ver o gabarito depois, você fala, como é que eu errei isso? A banca está errada, cabe recurso, tal. Não. Dica, principalmente para a CESP, mas isso serve para qualquer prova. Faça cada questão como se fosse a primeira questão da prova. Tipo, leu a questão, respondeu, deleta o cérebro, vem para a segunda questão. Deleta o cérebro, vem para a terceira questão. Não vem nessa empolgação não, porque essa pressa te faz errar. Ao mesmo tempo, se você ficar lá 10, 20 minutos numa questão também, você não vai conseguir terminar a prova. Escuto de vocês pra caramba, todo dia em sala de aula. Caramba, a prova estava muito extensa, não deu tempo de terminar a prova. Gente, nenhuma prova é extensa. Toda prova tem a mesma quantidade de questões. Aquela banca tem 70 questões, o CESP tem 120, toda prova é do mesmo tamanho. Não era a prova que estava extensa, você é que não sabia. Então assim, vocês sabiam que cada questão é elaborada para você ficar no máximo 1 minuto? No máximo, estourando. Se o CESP tem 120 questões, quanto tempo eu tenho que, teoricamente, levar para fazer a prova inteira? 2 horas. Passou de 2 horas é porque você está com dificuldade no conteúdo. Se você chegar a ficar 5 minutos numa questão é porque você não sabe. Porque você concorda, se eu sei, leio e respondo. Não é? Redação. Qual é o tempo normal para você fazer uma redação? Tempo normal. Tempo normal são 20 minutos, no máximo. No máximo, gente. Quer ver? Olha só, se eu pedir para vocês agora, nesse momento, faça uma redação sobre como foi o seu final de semana. Você leva quanto tempo? Por quê? Porque você sabe. Qual é o tempo normal de uma redação? 20 minutos no máximo. Ainda é muito. Se você dominar. Agora, qual é o problema na hora da prova do porquê que não dá tempo? É porque a prova foi mal elaborada, muito extensa, muito gigante, ou porque você não sabe? É porque você não sabe. Só que a gente não assume essa culpa. A culpa é da banca. Parece que Sabe qual foi o problema? Eu fiz algo também proposital, que foi ler de uma vez só. Na hora da prova, você pode ler as questões de uma vez só? Devagarinho, gente. Faz igual o Martinho da Vila. É devagar, devagarinho. Quer ver? As funções administrativas, concorda que isso é uma palavra-chave? Grifa. Administrativo. Características da gestão de pessoas nas organizações públicas incluem a realização de rotinas típicas de departamento pessoal. Qual é a palavra-chave aí? Rotinas. Grifa rotinas. E a elaboração de políticas de desenvolvimento e de gestão de desempenho de pessoas. Qual é a palavra-chave agora? Políticas. Por favor, julga a questão agora. Função administrativa, rotinas e políticas. elaborar política não é função administrativa. Exatamente. Elaborar política é função estratégica. Por isso é errado. Quando destaca as palavras-chave, não fica mais fácil? Eu coloquei errado porque Isso está certo. Vamos lembrar do seguinte, Rejane. Quando falar administrativo é dia a dia.
Quando falar estratégico, são coisas que a gente está pensando para futuro. Então, dia a dia, administrativo. Rotina é dia a dia. Macetezinho besta, mas você nunca mais vai errar. Então, quando falar função administrativa, isso é dia a dia. Então, por exemplo, o ato da área de RH realizar processos de recrutamento e seleção. Isso é função administrativa ou estratégica? Administrativa, é dia a dia. O RH elaborar a política para o próximo ano em gestão de pessoas. Estratégico. Acabou, não erra mais. Então, ó, administrativo é dia a dia. Estratégico são rumos futuros, caminhos que serão seguidos, que a empresa, está elaborando. Olha a próxima questão, que já é de uma outra prova, ANAC. Vocês já não vão errar. Quer ver? Questão 9. Uma das funções administrativas da gestão de pessoas é participar do processo de definição da estratégia das organizações. Certo ou errado? Errado. Definir estratégia é função o quê? Estratégica, não é dia a dia. Você define estratégias todo dia? Não. Se a tua empresa define estratégias todo dia, tem algo errado com ela, que ela não vai executar nunca, né? Você tem que definir e executar. Posso colocar uma outra correlação, então, que função estratégica é a definição dos rumos, função administrativa é a execução desses rumos no dia a dia? Sim. Tá? Pegou a manha? Nunca mais vão errar. O CESP ama criar questões de função estratégica e função administrativa. Adora. Agora, vem, na minha opinião, a questão mais maléfica, mais do mal que o CESP já podia criar em gestão de pessoas. Questão 10. Olha de que prova foi. A BIM, né, aí no caso de 2010. Um dos princípios universais da gestão de pessoas ampara-se no seu caráter contingencial. Certo ou errado? Eu não sei vocês, eu odeio questão pequenininha que eu não tenho mais o que ler para poder interpretar mais coisas. Ou aí realmente, ou eu sei ou eu não sei. Quais são as palavras-chave dessa questão? Princípio universal e caráter contingencial. Então vamos julgar, ainda que pequenininha, frase por frase. Um dos princípios universais da gestão de pessoas, parei por aí. Essa afirmação, esse início de pergunta, está certo ou está errado já? Se as pessoas são imprevisíveis, se cada empresa é diferente uma da outra, se certas técnicas dão certo para uma empresa e não dão certo para outra, se certas empresas implementam estratégias que a outra não implementa, existe em gestão de pessoas princípios universais que servem para todo mundo? A questão já está errada. Aí ainda vem para piorar. Ampara-se no seu caráter contingencial. O que é uma contingência? Não é só problema, é um pouco mais amplo o conceito. Situações que ocorrem, N situações possíveis, que eu tenho que escolher um desses caminhos. E isso é escolher uma contingência, né? Ocorre uma contingência, escolher um caminho. Por exemplo, você saiu da sua casa, está chegado aqui na escola, você pegou seu carro e fez um determinado trajeto. Você sai de casa imaginando que um acidente poderia ter ocorrido no meio do caminho, e qual caminho você pegaria caso o acidente tenha ocorrido? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa em contingências. Sendo assim, ninguém é gestor de processos. Porque a gestão de processos é pensar em possíveis contingências o tempo inteiro. Aí está dizendo o seguinte, está afirmando que a gestão de pessoas tem caráter contingencial. Não é que a gestão de pessoas não aborde contingências, precisa preparar as pessoas para as contingências. Mas você concorda que para uma organização dar certo, eu não posso me planejar apenas com base nas contingências. As contingências são situações que podem ocorrer fora do normal, fora do que eu previ, e que eu vou ter que tomar algumas atitudes também. Mas, caramba, viver o tempo inteiro sem saber o que vai acontecer depois, você tem que se planejar, imaginar cenários, imaginar ambientes, construir futuros que ainda não aconteceram e se planejar para isso. Olha como essa questão é tão pequenininha, e para explicar o significado dessa questão eu usei elementos de gestão de processos e eu usei elementos de planejamento estratégico.
Olha a amplitude que essa questão carrega consigo, embora tão pequenininha. Mas questão errada, principalmente porque a gestão de pessoas não tem princípios universais. E as contingências são tão diferentes de uma organização para outra, de um dia para o outro, de uma situação para outra, como é que isso pode ser universal? Então, nesse caso, questão errada. Mas essa questão é do mal. Essa questão é maléfica mesmo. A pessoa que elaborou, eu acho que quando elaborou essa questão, terminou de elaborar, leu e fez assim. Porque fez para todo mundo errar ou deixar em branco. Né? Tranquilo até aqui? Terceira função de RH, então, recompensar pessoas. Essa função de RH, recompensar pessoas, é o seguinte. Como eu já falei, a área de RH não paga salários, não paga benefícios, mas elabora os planos de cargos e salários e os planos de benefícios. Dentro, então, de recompensar pessoas, sempre vão cair duas coisas. Planos de cargos e salários e planos de benefícios. Vamos ver primeiro os planos de cargos e salários. Galera, isso que eu vou explicar agora, chega me dói o coração de ter que explicar, porque só serve para cair em prova de concurso. Na prática, nenhuma organização usa o que eu vou explicar agora, que são os métodos de cargos e salários que algum criativo autor de livro criou. E nenhuma organização segue, porque não faz muito sentido. Mas vamos lá. Quais são os métodos, então, de plano de cargos e salários que a banca pode cobrar? O primeiro deles se chama método do escalonamento. Em inglês, Job Ranking. Como é que é? Job Ranking. Método de escalonamento. O segundo método que foi criado, que eu já vou explicar quais são as diferenças, método das categorias pré-determinadas. Ou em inglês, Job Classification. Terceiro método criado, comparação dos fatores. Ou em inglês, Factor Comparison. Quarto método criado, avaliação por pontos. Ou em inglês, Point Rating. E um último método criado, método Ray. Tá. Tudo que eu estou explicando aqui, colocando no quadro, lá está em detalhes. É que às vezes eu coloco outras palavras, só a palavrinha-chave, enfim. Copie. Então, olha só. Vocês vão entender o porquê que eu acabei de afirmar que isso, na prática, não é utilizado. O que foi o método do escalonamento, ou em inglês, Job Ranking? Foi o primeiro método de planificação de cargos e salários criado, onde, olha que ideia maravilhosa, se pega um único critério qualquer, subjetivo geralmente, e se estabelece o seguinte: a partir desse critério, a gente tem do maior salário da empresa ao menor salário. Por exemplo, vamos supor que o critério adotado foi tempo de casa. O mais antigo tem um salário maior, o mais recém-contratado tem um salário menor. Na tua opinião, isso é justo? Não. De forma alguma. Porque, por exemplo, vai que o mais antigo é o faxineiro da empresa e o mais recém-contratado é o presidente. O faxineiro vai ganhar mais que o presidente? Se for esse o único critério, vai. Então, não funciona. Tá, mas não é só esse critério. Eu posso pegar outro critério, por exemplo, produtividade. O funcionário mais produtivo tem um salário maior, o menos produtivo um salário inferior. Esse critério é justo? Mais ou menos. De repente você é mais produtivo porque você foi colocado num setor que é super favorável, clientes bacanas, etc. O outro foi colocado num setor que tem péssimos clientes. Ele tem culpa? Então pode não ser justo também. Mas qual é a característica do método do escalonamento ou Job Ranking? Se pega um critério subjetivo e se cria um ranking. Primeiro salário, segundo salário, terceiro salário, quarto salário até o último. Não funciona. Nenhuma empresa adota esse critério puro do jeito que eu expliquei aqui. Com o passar do tempo, então, os autores evoluíram e criaram um segundo método, categorias pré-determinadas. Porque você concorda que o método anterior, do jeito que eu expliquei, pode criar a grande insatisfação
de superiores ganharem menos do que subordinados? Então, continua o mesmo método, só que agora se criou um gatilho para proteger superiores disso, de pelo menos superiores não ganharem um salário inferior a subordinados. Que gatilho foi esse? Começou a se dividir então em categorias. Eu posso, por exemplo, separar os empregos em mensalistas e horistas. O que é alguém mensalista? Trabalha o mês inteiro para receber o seu salário no final do mês, como a maioria de nós. O que é o método horista? O que é o horista? Recebe por hora trabalhada, como nós, professores de concurso, por exemplo. Então, a vantagem do mensalista é que você tem direitos, tudo mais, direitos esses que a gente está vendo que hoje estão caindo por terra, né? O horista não trabalhou, não recebeu, não tem o que fazer, ele não recebe. Só que aí há uma subdivisão dentro dessa divisão. Os mensalistas, então, seriam subdivididos no seguinte: cargos de execução e cargos de supervisão. Aonde a empresa estabelece o seguinte: o salário maior, o teto do cargo de execução, sempre tem que ser um pouquinho abaixo do piso do cargo de supervisão. Por exemplo, cargos de execução vão ganhar no máximo R$2.000 aqui na empresa. De supervisão é de 2.050 para cima. O que você estabeleceu agora? Uma proteção. Mas continua a subjetividade. Então, quer dizer, tempo de casa pode ser o critério que eu adote. Só que para quem é cargo de supervisão, de execução, vai ter no máximo tantos reais de salário. Para cargo de supervisão é no mínimo X para cima. Então, pelo menos já protegeu um pouquinho, já diminuiu essa insatisfação. Já nos cargos horistas, eles também têm uma subclassificação. Eu posso separar os horistas em braçal, qualificado e especializado. Então, fazendo uma analogia bem fácil com a construção civil, um pedreiro, que é o braçal, não pode ganhar mais do que o mestre de obra, que é o qualificado. Que não pode ganhar mais que o engenheiro, que é o especializado. No caso de professores, por exemplo, em faculdades, o bacharel, o braçal, não pode ganhar mais do que o pós-graduado, que é o qualificado. Que não pode ganhar mais do que o mestre e o doutor, que é o especializado. Embora em faculdades, para mim, isso não faça a menor diferença, porque já tive aulas com mestres e doutores horríveis e aulas fantásticas com quem só era bacharel. Então, isso depende muito. Mas há uma justiça aí, né? Até pela questão do estudo, da dedicação da pessoa e tudo mais. Percebe que ficou melhor, mas é perfeito? Não, porque ainda é subjetivo. Pensando em melhorar mais um pouco, com o tempo os autores criaram um terceiro método. Método da comparação dos fatores, ou em inglês, factor comparison. O que seria essa comparação dos fatores? Se estabelecem outros critérios de avaliação, como, por exemplo, habilidades requeridas, requisitos físicos necessários, requisitos mentais e por aí vai. Você pode criar os próprios critérios da própria empresa. Aonde, por exemplo, se aquela atividade requer um esforço físico extremo, essa pessoa tem que ganhar um pouco mais do que aquela outra que tem a mesma atividade, mas requer um esforço físico menor. Por exemplo, condições de trabalho, pode ser outro critério aqui. Trabalhadores de uma mina de carvão que trabalham no subsolo, com risco de desabamento, contaminação, tem que ganhar um pouquinho mais do que quem trabalha na superfície. Então começa a ficar mais justo, só que ainda é subjetivo. Não tem algo claro e transparente para todo mundo. Só que começou a diminuir a subjetividade da planificação de cargos e salários. Com o passar do tempo, então, os autores criaram um último método, que se cair em prova, e é verdade, esse método elimina a subjetividade da planificação de cargos e salários. Por que ele elimina? Olha só o método, avaliação por pontos, point rating. O que é isso? Tudo é extremamente transparente. Todos os critérios, esses todos acima, e fora outros que a empresa pode criar, são colocados numa planilha que é divulgada para todo mundo, com pontuação. Então, por exemplo, requisitos físicos no seu grau máximo de esforço, vale 10 pontos.
Requisitos físicos medianos, vale 6 pontos. Nenhum requisito físico, vale 2 pontos. E assim sucessivamente. O RH cria essa tabela com pontos para cada critério que a empresa vai levar em consideração. Essa planilha é divulgada para todos os funcionários. Qual vai ser o valor do seu salário? A soma dessa pontuação multiplicada por um fator X em reais, por exemplo. Com isso, todo mundo vai saber por que fulano ganha mais do que o ciclano. Porque o fulano a atividade dele requer maior esforço físico, requer maior esforço intelectual. Então é bem transparente. Se é transparente, teoricamente, elimina a subjetividade do plano de cargos e salários. Teoricamente. Na prática, não. Por que na prática não elimina tanto assim? Porque para algumas pessoas, por exemplo, vamos supor que eu sou trabalhador braçal de uma mina de exploração de ouro e eu gostaria de ganhar mais, porque o Zé ganha mais do que eu. Só que o Zé ganha mais do que eu porque ele trabalha geralmente nas profundezas ali do subsolo das minas e eu trabalho mais perto da superfície. Só que eu gostaria de trabalhar lá nas profundezas só para ganhar mais. E a empresa pode ou não me passar para essa atividade. Há algum quê de subjetivismo nisso ainda? Porque a empresa pode alegar, não, você ainda não tem condições de ir lá para o terceiro subsolo. Sendo que eu tenho. Mas, de qualquer forma, em teoria, como tudo é transparente, tudo é colocado numa tabela e todo mundo tem acesso, se cair em prova, é correto afirmar que o método da avaliação por pontos elimina a subjetividade dos critérios de planificação de cargos e salários. Certo ou errado? Correto. Agora, se caísse essa mesma questão que eu acabei de falar agora, sem você ter visto antes, está falando grego, né? Então, quer dizer, fica bem mais claro quando você sabe as definições. De novo, e não canso de repetir isso, para quebrar essa barreira de vocês. Gestão de pessoas deixa de ser subjetivo quando você estuda assim. Definição, palavra, característica, vantagem e desvantagem. Então, o que eu criaria no lugar de vocês em casa, estudando daqui para frente matérias de administração? Tipo um dicionário. Só que não na ordem alfabética, na ordem da construção do assunto. Vai criando um dicionário com termos, definições, características e, quando couber, vantagem e desvantagem. Isso para a gestão de pessoas, isso para a administração de materiais, isso para a administração geral e pública. A administração vai entrar na sua cabeça se você fizer isso. Eu acho até ruim eu falar isso, porque a partir do momento que você fizer, você não assiste mais aula. Você começa a aprender em definitivo. Mas eu quero ver vocês aprovados e me chamando para o churrasco da posse, né? Por favor. Que ninguém chama, como eu já desabafei ontem, eu desabafo isso todo dia para conscientizar vocês de quando passarem, não esquecer de chamar para o churrasco da posse. Mas enfim. Bom, e esse último método, André? Você falou que esse daqui é o último, sendo que tem um outro. É que esse outro tem uma característica especial, é só para nível gerencial. Então, quer dizer, generalizando, a avaliação por pontos é o último. Mas, incluindo agora nível gerencial, foi criado um método chamado RAY. Em nome esse nome é em nome do nome do autor do método. O que é o método RAY? Só para nível gerencial. É avaliar o nível gerencial em relação a 3 critérios. Quais são? Know-how é o primeiro critério. Accountability, palavrinha que cai bastante em provas de administração pública. E, por fim, capacidade de solução de problemas. São esses os 3 critérios do método RAY. O que é know-how? Know-how é conhecimento acumulado, experiência. Então, um gerente que, obviamente, tem mais experiência que o outro, tem mais know-how, ele tem que ter um salário maior. Aí você vai falar assim, mas Wendel, se a avaliação por pontos deixa tudo tão transparente, isso daqui não voltou a ficar subjetivo? Só que é entre gerentes. Então, pessoas que têm nível gerencial, geralmente têm uma maturidade maior, uma visão de mercado diferenciada. Pessoas de nível gerencial conseguem saber, só de olhar, que o outro gerente é mais capacitado que eu. Teoricamente, conseguiriam, né? Então, know-how é conhecimento acumulado, experiência. Accountability, que é uma palavrinha que cai muito em administração pública, o que significa isso? Capacidade de prestar contas. Quando a gente fala de accountability governamental, seria a capacidade que o governo tem que ter de prestar contas à sociedade, dos seus gastos, tudo mais, tudo aquilo que a gente estuda em AFO. O que seria o accountability gerencial? O gerente prestar contas do que ele faz. Então, por exemplo, um gerente
que nas reuniões com a diretoria apresenta melhores gráficos, explica melhor esses gráficos, explica melhor seus próprios resultados, tem um maior accountability e provavelmente tem que receber um salário um pouco maior. E a capacidade de resolver problemas, que obviamente fazem com que um gerente mereça ganhar um salário maior. Então, o que a empresa pode adotar? Por exemplo, avaliação por pontos para todo mundo, inclusive gerentes, e no salário variável do gerente, adotar o método Ray, para compor o variável. Então, a total liberdade para as organizações usarem ou não esses métodos, a maioria não usa nenhum desses métodos. Eu nunca trabalhei numa empresa, de várias que eu já trabalhei, que adote um desses métodos ou algo parecido. É bem diferente. Só que isso é o que cai em prova. Então, assim, plano de cargos e salários cai com frequência. Vocês não vão encontrar muitas questões sobre o assunto, não. Isso cai menos. Por quê? Porque, embora seja uma atribuição de RH recompensar pessoas, na boa, no dia a dia, quem é que define o plano de cargos e salários de uma empresa? É o dono. É a alta gerência, a alta diretoria, enfim, a presidência. Mas, se cair em prova, são esses os nomes dos métodos, com as suas características, vantagens e desvantagens. Beleza? Isso é o plano de cargos e salários. Ainda dentro de recompensar pessoas, tem os planos de benefícios. Aí já cai com uma frequência maior. Pode apagar? Vou colocar aqui agora então um esqueminha para planos de benefícios. Então olha só. Ainda dentro de recompensar pessoas, planos de benefícios. O que cai sobre benefícios? Suas origens e as suas classificações. Vamos falar primeiro das origens, então, de um plano de benefícios. Por que os planos de benefícios surgiram e existem até hoje? Primeira origem, por uma questão legal. Leis exigem que as organizações paguem benefícios, alguns benefícios. Muitos dos benefícios que a gente recebe, se dependesse só das empresas, elas não pagariam. Pagam porque a lei obriga. Outra origem dos benefícios, sindicatos. Da mesma forma que existem leis para todo e qualquer trabalhador, alguns sindicatos são fortes em relação à defesa dos direitos dos seus trabalhadores e conquistaram, com o passar do tempo, benefícios para aquela categoria, não para todo mundo. Então, alguns benefícios são pagos em função de exigência de sindicato. Terceira origem do plano de benefícios, a questão da competitividade entre empresas. Como assim? Os benefícios atraem talentos? Atraem. A ausência de benefícios te faria, por exemplo, querer pedir demissão de uma empresa aumentando a rotatividade? Também. E as empresas, numa competição pelos maiores talentos, começam a oferecer melhores benefícios. Mas onde está a origem mesmo? Como que começou a surgir benefício nas organizações? A partir dos anos 50, 60, o trabalhador começou a reclamar que não era elogiado, que não era reconhecido. E aí as empresas começaram a tentar elogiar, reconhecer e promover esse trabalhador. O que as empresas começaram a fazer? A perceberem que tinham que preparar melhor seus trabalhadores para render tanto investimento assim neles. A capacitação profissional melhorou muito nos anos 50 e 60, o que fez algumas empresas acordarem para algo que seria mais fácil. Ao invés de eu capacitar, que eu vou ter que gastar um certo tempo e tudo mais, por que eu já não pego pronto das outras empresas? Inicialmente, então, o que as empresas começaram a fazer? Na chamada era da indústria da competição. Começaram a fazer propostas. Quanto que você ganha aí? 3 mil. Te pago 3.500 para você vir. O que você faz? Vou embora. Oi? Anos 50 e 60. Te pago 3.500 para você vir. Vou embora. Aí a empresa, te ofereceram quanto para você ir embora? 3.500? Te oferece 4.000 para você ficar. Fico. 4.500, vou. 5.000, fico. 5.500, vou. 6.000, fico. Você concorda que vai chegar um momento que um dos dois lados não tem mais dinheiro para oferecer? Perdeu o Playboy. O que as empresas então começaram a ficar mais inteligentes? Te ofereceram 6.000 reais para você ir embora. Vamos fazer o seguinte, te pago 5.000, mas eu pago sua faculdade. Vou ou fico? Fico. Aí a empresa, te ofereceram 5.000 mais a faculdade, te pago 4.000, mas é a faculdade, carro da empresa com todos os custos do carro pagos. Vou.
Ah, te ofereceram carro, faculdade, 4 mil? Eu te ofereço 3. Mas eu pago sua faculdade, carro, plano de saúde completo para você e para sua família, e a escola do seu filho paga até o final do 2º grau. O que você faz? Fica. O que começou a acontecer? Os salários começaram a diminuir e os benefícios a aumentar. Porque as empresas ficaram espertas. É mais barato pagar benefício do que aumento salarial. Por quê? Um plano de saúde que do nosso bolso, na nossa faixa etária, sairia de 400 a 600 reais por mês, para a empresa, sai 400 a 600 reais do bolso dela, sai bem menos, ela tem descontos. O governo concede incentivos fiscais para empresas que pagam plano de saúde? Concede, porque o governo não quer que o SUS fique afogado como já está. Então o governo dá total isenção do imposto de renda daquilo que as empresas investem em plano de saúde com os funcionários. No final das contas, sai do bolso da empresa? Não, sai do bolso de todos nós, dos impostos que a gente paga. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer então que uma das origens do plano de benefícios foi esse aumento da competitividade das empresas por maiores talentos? Sim. Aumento dessa competitividade e, ao mesmo tempo, a retenção de talentos também é uma origem dos planos de benefício nos dias de hoje. Até aqui tranquilo? E a outra coisa que cai em prova sobre benefício, que é bem fácil na teoria, mas na hora da questão fica difícil, são as classificações. Os benefícios podem se classificar, por exemplo, como sendo monetários ou não monetários. Fácil. O que é um benefício monetário? Quando ele é pago em espécie, em dinheiro, uma nota em cima da outra. Benefício não monetário, ele não é pago em espécie. Ok? Outra classificação, os benefícios podem ser legais ou espontâneos. O que é um benefício legal? Obviamente, a empresa só paga por quê? Porque a lei exige. Benefício espontâneo, ela paga porque quer, sem obrigatoriedade da lei. Fácil. E a última classificação, os benefícios podem ser assistenciais, os benefícios podem ser recreativos e os benefícios podem ser supletivos. Qual que é a diferença dessas classificações? Benefício assistencial, obviamente, pela palavra, está ligado ao quê? A nossa vida, saúde. Benefício recreativo, higiene mental, diminuição do estresse. Benefício supletivo, quando ele não se encaixa nem no assistencial, nem no recreativo. Supletivo. Supletivo, suplementar, complementar, é só um algo a mais, uma facilidade, que não é focado nem para a nossa saúde, nem para momentos de descontração, para qualquer outra coisa. Percebe que, em teoria, isso que eu acabei de explicar é muito fácil, só que estranhe aquilo que é muito fácil, porque as bancas vão complicar. Como é que a banca cobra isso? Cobrando em teoria ou citando exemplos e afirmando para você julgar se está certo ou errado? Citando exemplos. Eu vou fazer aqui 4 simulações, vamos ver o que vocês respondem. Vou começar bem fácil, todo mundo vai acertar. Plano de saúde, ele é monetário ou não monetário? Não monetário, ele não é pago em dinheiro para a gente, embora tenha valor financeiro, ele não é pago em dinheiro, não monetário, ok? Legal ou espontâneo? Não, plano de saúde é espontâneo, a empresa paga porque quer, mesmo porque a gente tem um SUS maravilhoso, nem precisaria de plano de saúde, só que não, né? Assistencial, recreativo ou supletivo? Assistencial porque está ligado a um pronto atendimento à nossa saúde. Fácil, todo mundo gabaritou. É isso que cai em prova? Não. Vamos dificultar agora. Vale refeição. Olha a palavra que eu usei. Vale refeição. Monetário ou não monetário? Não monetário. Wendel, mas com o vale refeição eu não gasto dinheiro. Para mim é dinheiro no bolso. Não. Wendel, mas eu pego o Vale Refeição, que é um cartão de plástico, vou até a rodoviária e está lá um cara com uma calculadora pendurada com barbante no pescoço, vale, e vendo para o infeliz, transforma em dinheiro. Beleza, você é um criminoso, né? Porque não pode vender, embora todo mundo venda. Você nunca pode responder em prova sob o olhar do funcionário recebendo.
Você tem que responder pelo olhar da empresa fazendo. Percebe? A matéria é gestão de pessoas. A gente está falando da atividade do departamento, não do trabalhador. Então, o vale-refeição, ele é não monetário, que não é pago em dinheiro, é um cartão de plástico. Legal ou espontâneo? Sempre tem essa confusão, se é legal ou se é espontâneo. Nunca tem a resposta unânime. Espontâneo. Não é obrigatório por lei. Estranho, né? Sabe por quê? A pegadinha da banca. Eu falei vale-refeição. Você concorda que vale-refeição é até uma marca comercial, é uma empresa? VR. Se é uma empresa, não tem outras? Então, se eu posso escolher qual empresa, é espontâneo, não é obrigatório. E outra, a empresa pode não dar o cartão de plástico para o funcionário ir lá comer. Ela pode dar a própria comida e não precisaria dar o vale-refeição. Ela pode dar o próprio dinheiro, o reembolso da alimentação e não seria o vale-refeição. Põe na cabeça uma coisa, toda opção é espontânea. O que é obrigatório por lei? Alguma forma de alimento ao trabalhador. Isso é obrigatório por lei. Claro, dependendo também da carga de trabalho, né? 8 horas por dia, por exemplo, é obrigatório. Agora, toda opção sempre é espontânea. Eu citei vale-refeição, a marca comercial, inclusive. Isso é espontâneo. Alguma forma de alimento ao trabalhador. Agora sim é legal. Ok? Por fim, o vale-refeição, assistencial, recreativo ou supletivo? Por que assistencial? Se eu não comer, eu morro, né? Tá. E se com vale-refeição você comprar uma comida estragada e morrer? Não foi assistencial, foi mortal, né? Recreativo. Por que recreativo? Porque eu vou lá no supermercado e troco por cerveja. E encho a cara. Não. Não é assistencial, porque a origem de pagar o alimento não tem a ver com a saúde do trabalhador. Você sabe qual é a origem de pagar o alimento? Para que o trabalhador não se desloque até de volta à sua casa para almoçar, o que levaria tempo de deslocamento e risco de acidente. E a empresa é responsável pela gente durante o horário de trabalho, desde a hora que a gente sai de casa até a hora que a gente chega de volta em casa. A origem de pagar a alimentação é para o funcionário se alimentar, almoçar, perto da empresa ou dentro da própria empresa, diminuindo o tempo de deslocamento e risco de acidente. Isso é assistencial? Não. Isso é recreativo? Não, é uma facilidade. Então isso é o quê? Supletivo. Cuidado, gente. Olha a forma que a banca cobra. Então, quer dizer, é bem fácil na teoria, ridículo de fácil. Ninguém estuda isso daqui. Só que na hora da prova, você cai nessas pegadinhas. Terceira simulação. A empresa contratou um chinesinho para fazer Tai Chi Chuan com a galera a cada 2 horas de trabalho ininterrupto, ginástica laboral, para evitar que as pessoas adquiram tendinite. Para dar um tempo a cada 2 horas para não adquirir tendinite. Monetário ou não monetário? Não monetário, bem fácil. Legal ou espontâneo? Espontâneo. Assistencial, recreativo ou supletivo? Não teve consenso. Teve gente que falou recreativo. Não, é assistencial. Tendinite é um problema de saúde. Quer ver mudar o gabarito? A empresa contrata um chinesinho para fazer Tai Chi Chuan com a galera a cada 2 horas de trabalho ininterrupto para gerar um momento de descontração. Agora virou recreativo. Então pergunto, dá para levar uma regra fixa para a prova? Não. Depende do contexto. Que o exemplo vier, para o exemplo que venha a cair na prova. Tudo depende do contexto. Qual é a forma de você assimilar isso? Treino. Questões de provas passadas, treinando o tempo inteiro. É aquilo que eu falo em todas as aulas minhas. Vocês precisam definitivamente criar o hábito de fazer 50 a 100 questões por dia. Misturado, assuntos misturados. Sem tanto a obrigação de acertar, mas de entender o que a banca cobra. É a partir daí que você consegue traçar teu cronograma de estudo. Só estudar aquilo que a sua banca cobra. Nunca vai cair um edital inteiro. Só que eu vejo alguns coaches aí no mercado dando uma dica ridícula, que é o seguinte: tem 7 matérias, escolha uma e a elimine, não precisa estudar uma das matérias. Aí, gente, sabe o que vai acontecer? É justamente essa matéria que você eliminou que vai cair mais questões na sua prova. Que dica imbecil, na boa. Você tem que estudar todo o conteúdo, mas não o conteúdo inteiro, aquilo que cai. Como é que você sabe aquilo que cai? Fazendo questões das provas passadas e entendendo como é que a banca cobra.
Criem esse hábito, 50 a 100 questões por dia, extremamente importante. Beleza? Vamos para o intervalo então, na volta. A gente já entra na quarta função, que é desenvolver pessoas.